Novamente, boa noite. Nós tínhamos 4 exercícios para resolver da última aula, que é do mesmo tipo. Então, a partir da expressão lógica, né, a partir da equação lógica ou da expressão lógica, desenhar o diagrama lógico, fazer o diagrama. O diagrama, a partir do diagrama que se constrói a placa, mesmo circuito impresso normalmente, né? Então, é importante ter o diagrama lógico a partir aí da expressão. Então, são expressões diferentes, assim, tem umas peculiaridades, né? As 4. São 3 ou 4? São 3 expressões, 3. Então, vamos nessa primeira. Então, o que eu havia comentado com vocês na última aula é que, quando a gente olha para a expressão, a gente tem que começar por um caminho, né? Para fazer o diagrama. O caminho, normalmente, que eu indico pelo final, pela saída. Você começa pela saída e vai desenhando as portas lógicas no diagrama em direção às entradas, né? Colocando as entradas do lado esquerdo e a saída do lado direito. Assim, uma sugestão, mais uma sugestão que eu dou, que eu faço assim e vai bem normalmente, né? Não precisa ser assim necessariamente. Então, se a gente olhar para essa expressão, a gente tem que ver qual é a última função lógica que me gera a saída. Então, olhando para essa equação, a saída, se a gente olhar para esta operação ou, é ou disto com isto. Então, isto aqui tem que ser resolvido, isto aqui tem que ser resolvido, e depois ou a nossa soma, né, entre aspas, disto com isto. Então, a última expressão, né, a expressão fundamental que leva até a saída, que me gera a saída, é a função ou. Então, a gente faz o quê? A gente desenha então a saída com a porta ou, nesse caso. Uma porta ou me gera a saída. Aí a gente pode redesenhar os termos ou as expressões parciais que vão ter que estar na entrada. Isso aqui vai para uma entrada, então isso aqui seria, por exemplo, AB. E aqui o CD vai para outra entrada. A gente sempre pode conferir isso, está indo no caminho certo, fazendo o inverso, né? Qual seria a expressão aqui, né? Isso aqui é uma soma, né? Soma, não é que é uma soma, né? É a analogia com a soma da matemática. Essa aqui é uma função ou. AB mais CD. AB mais CD. Então a gente sempre pode ir conferindo à medida que vai fazendo. Não é conferindo, fazer o caminho inverso e ver se não cometer nenhum equívoco. Mas não terminou. Por que não terminou? Porque eu ainda tenho expressões parciais aqui. Eu preciso ter as letras assim, as nossas entradas, né? Separadas. Né? Tem a entrada A, a entrada B, a entrada C, a entrada D, devem estar isoladas. Aí para eu poder dizer, agora terminou. Agora eu completei o diagrama, um diagrama obtido a partir da expressão. Então, o que eu tenho aqui? Um produto, né? Tem a função E aqui. Então, E do que? De A com B. Então, nesta entrada da porta ou, eu tenho que colocar a saída de uma porta E. Então, vou desenhar uma porta E, que representa o produto. E o que vai entrar? Como é que eu tenho que gerar? Eu tenho que aparecer aqui A e B. Então, a gente vai colocar aqui a entrada A e a entrada B. A mesma coisa aqui, ó, aqui eu tenho um produto C, entrada C e entrada D. Então vamos pegar aqui uma segunda porta E. Eu vou ligar a saída. E aqui eu vou ligar. Para gerar CD eu preciso ter uma entrada com C e outra entrada com D. E agora nós temos as 4 entradas isoladas. Isso indica que terminou o diagrama. O diagrama é formado então por uma porta ou e por 2 portas E. Uma função ou e 2 funções E. Alguma pergunta nesse exercício 1? Não. Vamos pro outro então. Oi? Para fazer a tabela verdade mensal, Uhum. esse exercício 1, eu teria que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 1 ali do código binário. Exatamente.
o número de combinações é 2 elevado ao número de entradas, chama de 2 é o número de entradas. Então isso aqui vai dar 2 elevado a 4, né? Entradas ABCD, que dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 combinações. Então vai ser assim, 0, 0, 0, 0, eu não vou fazer todas aqui, só 0, 0, 0, 0, 1, e até tudo em 1, né? Isso cresce rapidamente. Cada vez que você coloca uma entrada a mais, dobra o número de... A tabela verdade dobra de tamanho. Porque, imagina que tu tem uma tabela verdade de 3, são 8 combinações. Aí tu acrescenta, se tivesse assim, ABC, 8 combinações. Aí tu acrescenta uma entrada D. Quando a entrada D está em 0, tem as 8 combinações ABC. Quando a entrada D está em 1, tem as mais 8 combinações ABC. Então dobra. Não, cada bit, coloca mais, cada entrada mais ali na tabela. Bit não, mas a entrada, né? Temos certo. Eu dobro o número de combinações. Por isso que 32, se tivesse 32 entradas, né, os nossos 32 bits aí, 2 elevado a 32 a 4 bilhões, né, de combinações, 4 bilhões e pouco. Então, impraticável fazer uma tabela verdade de 4 bilhões de linhas. Eu acho impraticável, pelo menos. Então, é isso. Então, a tabela verdade a gente vai utilizar para algumas linhas, né? Às vezes acontece também assim, ó. AB, CD, CDX. Às vezes eu posso estar interessado em algumas combinações, por exemplo. Quando a combinação A é 0, B é 1, C é 1 e D é 0. Ou aí algumas combinações, eu desenho as combinações e as demais você pode colocar X, né? Ou, por exemplo, pode acontecer, eu não tenho entrada A ali, mas é indiferente a entrada A. Quando a entrada A é 0 e é 1, e as entradas B e C são 1 e D é 0, C D é 1. Ou quando eu tenho uma combinação AB, só estou dando um exemplo, né? AB é tudo 1 e 1. Quando A for 1 e B for 1, não importa C, não importa D, eu vou em XX. Aí o S é 1 também, essa ID é 1. Isso aqui na verdade não são duas combinações apenas, são só essa linha aqui está englobando 4 combinações possíveis, né? Porque XX vai ser 00, 01, 10 ou 11. Então aqui são 4 combinações. Então o que eu estou dizendo aqui? Não importa CD, sempre que A e B forem 1, não importa CD, a CD vai para 1. É uma situação específica da tabela verdade. Para aquele determinado circuito, está assim. Depende do que está comparando, no caso. Isso, é uma função do circuito. Eu até posso dar um exemplo no circuito assim, ó. Quer ver? Se o circuito fosse... Nós vamos falar mais sobre isso. Se eu tivesse um circuito assim, AB, e aqui tem outras entradas, aí, sei lá, mais entradas CD, aí tem mais circuito para cá, né? Mas eu tenho essa parte aqui, no CDS. Observem que quando o A for 1 e o B for 1, como isso é uma função E, essa saída só vai para 1 quando tiver tudo em 1, que é o caso aqui, A e B estão em 1. Se eu tenho 1 aqui, a função é a minha soma, né? 1 ou qualquer coisa, quanto é que dá? 1 ou qualquer coisa dá 1. Então, nesse circuito aqui que eu coloquei um circuito prático, exemplo do que eu falei antes, se o A e B forem 1, a CD vai para 1. Não importa C, não importa D. Se o A e B forem 1, a CD vai para 1, não importa C e não importa D. Então eu boto XX aqui. Então já estou representando 4 combinações possíveis aqui. Então, não necessariamente eu preciso desenhar as 16 combinações, né? Um circuito de 4 entradas, né? Não é assim. Tem que sempre fazer isso. Então aqui às vezes pode estar... A gente está colocando as combinações que importam ali, que interessam para o circuito. E outras não precisa. Então a gente pode colocar, em vez de 0 e 1, colocar um X, né, em determinadas posições, indicando que aquilo ali pode ser 0 ou pode ser 1. Certo? Não sei se ficou claro. Vamos fazer esse outro aqui. Compreendi. Perfeito. Vamos fazer esse outro. Então aqui
Então, olhando aqui pensando no nosso algoritmo, né? Qual é a última expressão que me dá a saída? O que eu tenho de funções lógicas? Tem inversão, tem produto, tem a E, né? Tem a OU, soma. Eu tenho isto aqui, somando isto, né? E eu tenho também B multiplicando C, e tenho A sendo invertido. Qual é a última expressão que me leva a essa saída? Oi? É a função lógica, né? É E ou inversora, qual é a função lógica que me gera a saída? Nesse da S. Será que é E? A gente tem que olhar para essa expressão e pensar qual é a última função, a última operação lógica que é feita antes de E ou. Por quê? Porque assim, às vezes não é tão claro assim, mas isto aqui está somando com isto, que está somando com isto. E o resultado desta soma gera a saída S. Isto mais isto dá S. Então não é o produto BC. Porque se eu coloco aqui BC, não tem nem como é que eu vou, mas assim, colocar o A aqui, né, e colocar o D, não tem nem como. Então não é o BC que está gerando a minha saída S. Não é um produto gerando a saída S. É de fato a soma, né? A gente fala soma e produto como, né, por analogia. É a função E e a função OU. Então é a função OU que está gerando a minha saída. Minha saída é S. E aí eu tenho dois símbolos de mais, né? É isto, é A negado, ou BC, ou D. Quando eu tenho dois símbolos de mais, é porque eu tenho uma ou de 3 entradas. Entra A negado, entra BC, e entra D. Então a gente tem uma segurança que está no caminho certo. Olha para isso aqui, que acabou de desenhar, e vê se isto gera expressão. A negado mais BC mais D. A negado mais BC mais D. Só que não terminou o diagrama ainda porque ainda eu tenho operações lógicas a serem feitas aqui. Eu tenho uma inversão, eu tenho um produto, né? Então, como é que eu gero a inversão? Coloco uma inversora aqui. E o A virá negado. Como é que eu jogo o produto? Boto uma E. Deixa eu botar aqui. Tá meio apertado aqui. Boto uma E. B. E C. BC é o produto, né? Gera BC. E o D entra direto. O D já está. Entrada D. Então agora tem o A isolado, B, C e D isolados. Então terminou o circuito. Então é isso aqui. A inversão do A entra na OU, a inversão do A entra na OU, BC, produto, entra na OU, e o D entra direto aqui na OU. Então aí nós temos o diagrama lógico a partir da expressão. Esse aqui ficou tranquilo? Como é que tem uma questão, uma dúvida? Essa aí eu fiz o A negado entrando junto com o produto de BC. Daí botei ali a soma dos dois, depois o D e uma outra soma, né? No caso, no E. Eu fiz 3 portas lógicas. Não sei se eu entendi. É sempre possível gerar portas de mais E ou de mais entradas
a partir de portas de 2 entradas. Não sei se é isso que você você fez. No caso eu fiz o D, eu fiz reto, eu não fiz de 3 entradas, eu fiz ele lá na frente, né? Isso aqui, por exemplo, ó, são 2 portas hoje de 2 entradas, mas eu posso fazer assim também. Não sei se foi isso, não tem nada a ver com isso aqui. Pelo que eu entendi, o Mike fez igual eu, seguindo essa lógica lá, né? Vocês utilizaram 2 portas de 2 entradas, 2 portas hoje de 2 entradas, é isso? Você fez essa soma primeiro, e aí o resultado fez a soma com o segundo termo. Isso. Não tem problema. Ficaria assim, né? Ficaria... Tentar emendar aqui, ver se vai... Ficaria um negócio assim, né? Isso, eu já tinha visto que aumentou o custo do projeto. Não necessariamente. O que acontece, às vezes, a porta de 2 entradas já está disponível na placa, no circuito, e aí você, não, em vez de aumentar o custo, você diminui o custo. Porque imagina se você não tem uma porta de 3 entradas, uma porta hoje de 3 entradas, mas tem portas de 2 entradas disponíveis. Você pode utilizar assim, né? Então você pode sempre fazer portas e ou de mais entradas ligando desta forma. Então aqui, ó, são 3 portas de 2 entradas. Elas são equivalentes a uma porta ou de 4 entradas, né? Então, mesma coisa com a E. É só trocar a O por E, vira E de mais entradas, né? Faz a mesma ligação aqui. O único porém disso aqui é a velocidade de resposta, né? Que acaba comprometendo um pouco, porque vamos arredondar aqui que tenha o atraso de propagação seja de 10 nanosegundos aqui, 10 em cada porta. Cada vez que eu acrescento uma porta a mais, vai somando os tempos. Então, vai levar 30 nanosegundos para uma variação na entrada. Ou pode levar até 30 nanosegundos para uma variação na entrada, ou numa das entradas, surtir o efeito na saída ali, né? Ficar estável na saída. Então, a saída ficar estável a partir da variação da entrada. É o único porém. Aqui eu teria, se fosse uma porta ou de 3, né? Aqui seria 10 mais 10, seriam 20, arredondando os 10 nanosegundos, já está no exemplo. Mas é só isso, mas isso não é, na grande maioria dos casos, não é nenhum problema. A não ser que eu estou com um sistema muito crítico na questão do desempenho, que eu preciso, do desempenho do circuito, tem que estar muito próximo do limite da porta, assim. A não ser que seja isso, né? Muito dificilmente isso pode acontecer, mas não é o normal. Mas sem problema nenhum, tá certo fazer assim também. Tranquilo, sem problema. Faz primeiro a OU aqui, o resultado dessa OU, faz a OU com o D. Faz o primeiro a OU, resultado da OU, faz a OU com o D. O resultado é isso aqui tudo. Ó. Carrega junto aqui, né? Isso aqui tudo, ó, é isso aqui. E depois faz a OU com D, faz a OU, segunda OU com D. Faz uma soma e depois uma segunda soma. Vamos pro terceiro? Opa, o que foi isso? Ah, que legal isso aqui. Tem muitos recursos esse programinha. Eu vou mexendo, eu vou descobrindo os recursos sem querer. Então, assim, aqui é a mesma coisa que a gente pode falar, né? Aqui é um produto, aqui ele está numa forma chamada de produto de somas. Essa expressão está na forma de um produto de somas. Por quê? Mais ou menos, né? Isso aqui tem uma inversão aqui ainda. Mas se não tivesse essa inversão em cima, uma soma multiplica outra soma, que multiplica, de pensar que E mais E ao zero, né? Forçando a barra, multiplica uma terceira soma. Então, essa aqui é uma expressão, bem dizer, na forma de soma de produto de somas, embora tenha essa inversão aqui que não é bem assim. Mas aqui eu tenho uma outra forma,
Isso aqui é a chamada forma de soma de produtos, porque aqui eu posso pensar isso aqui é D vezes 1, isso aqui seria A vezes 1. Então, uma soma de vários produtos. Né? Então, produto de somas e somas de produtos. São duas formas muito comuns de expressões em equações lógicas, de elas se apresentarem. Bom, aqui é a mesma coisa, a gente pode fazer então uma porta E, tem que olhar qual é a função que me dá a saída, né? Qual é a última função lógica que me dá a saída. Não é a soma, não é a inversão. A gente tem que pensar que isto aqui multiplica com isto, que multiplica com isto. Então a multiplicação é a última operação que me gera a saída. Então eu posso usar uma função E de 3 entradas, que seria a negação de A ou B. Isso aqui, entra aqui. C ou D negado. Aqui é negação só de D. C ou negação de D, né? Negação de D. E aqui entra E. Então a gente pode fazer assim, depois aí vai completando o circuito. Ou vamos fazer então de duas, né? Que foi uma observação interessante, né? Porque a gente pode, novamente, mas eu não tenho uma porta aí de 3 entradas assim no circuito, mas eu tenho porta aí de 2 sobrando, então a gente meio que aproveita que tem a porta sobrando, já está lá no circuito, então aí você economiza de botar um CI a mais daqui a pouco, eventualmente. Então a gente pode fazer isso aqui. Então, entra o E, que multiplica isso aqui tudo, esta parte com esta parte. Então, negação de A ou B, e aqui C ou D negado. Negação de A ou B aqui, C ou negação de D. Faz esse produto, só que o resultado disso está bem aqui, na saída dessa primeira porta E. E o resultado, então, faz um produto apenas com a entrada E. Entrada E aqui. Então, essa é a ideia. Vou dar uma limpada. Então, o que falta fazer? A E já está aqui, falta uma inversão com um OU. Quando eu boto a barra em cima de uma operação, eu estou negando na saída da operação. A operação OU aqui. Então, eu faço a OU, a função OU. E faço a inversão. Faço a OU e aí faço a inversão. Opa, abri. A ou B inverte na saída. Então, segundo a barra na expressão, é negação na saída da função lógica, na saída da porta, e não na entrada. Diferente desse aqui, ó. Aqui eu tenho uma função ou também, né? Mas a negação está só na entrada D. Então, não nego a saída da operação. Não posso. Então, aqui, ó, a saída da OU não tem negação na saída. Eu tenho C e eu tenho D negado. D negado ou C. D negado ou C, que é o que está aqui. Então a negação é só na entrada D, então a negação é na entrada da porta. Então ainda tem que negar isso aqui. Então, a gente pode botar a inversão assim, a inversora solta assim, né? Ou a gente pode simplesmente colocar uma bolinha na saída, indicando que é uma... Aqui o E. A saída é essa. E aí terminou o circuito. Esse circuito então tem duas E, ou uma E de 3, ou duas de 2. Uma função OU com a saída negada é chamada de NOR, not OR. Não OU. Não é no, não se fala no. Foi esquisito falar no, depois você fala não OU. Só fala NOR, a NOR, né? Not OR. Então, not OR é uma porta que é a OU com a saída negada. Eles deram um nome devido à importância dessa porta. Existe
Aqui tem do lado da tecla P, é P de pen para o desenhar, né? Tem tem uma tecla no meu teclado que dá um zoom mínimo, bem do ladinho, eu aperto sem querer ali do lado e acontece isso. Então o que eu ia comentar? Que existe a porta NAND, não E, existe a porta NOR, não OU. A NAND é simplesmente uma E com a saída invertida. E a não OU é simplesmente uma OU com a saída invertida. Então, quais são as características dessas duas portas? A gente pode fazer uma tabela verdade, né? A gente vai falar um pouquinho mais dessa porta depois, mas elas são conhecidas como portas, só adiantando aqui, são as portas universais. Eu havia comentado com vocês que as funções e ou inversora, as três funções e ou inversora, são as funções fundamentais. Com elas dá para construir qualquer circuito lógico. O que acontece é que essas duas portas, a partir desta NAND, usando somente portas não E, dá para construir fazer as três funções fundamentais, a E ou inversora. Então, a mesma coisa com a OU. Se eu usar só a função NOR, se eu usar só portas NOR, a gente vai ver, mas é possível fazer as três funções fundamentais. Eu posso fazer essa NOR virar uma inversora, eu posso fazer a NOR virar uma E, eu posso fazer, não uma NOR, várias, né? 2, 3, quantas, assim, eu tenho disponível várias portas NOR. Então, usando uma ou mais portas NOR, dá para fazer virar uma inversora, virar uma E ou virar uma OU. A mesma coisa, se eu tivesse só portas não E, quantas forem necessárias, 1, 2, 3, 4, 5, eu posso fazer essas portas não E virar uma inversora, virar uma E ou virar uma OU. Se as funções E ou inversora são as fundamentais e eu construo qualquer circuito com elas, essas funções são chamadas de universais, porque se eu consigo construir as fundamentais com somente uma delas, ou esta, eu posso, por conclusão, né, lógica, eu posso construir qualquer circuito digital somente com portas não E, ou eu posso construir qualquer circuito digital também somente com portas não OU. Olha que interessante. Então, só adiantando um pouquinho, né, das portas universais, é possível sim, então, com essas portas fazer isso. Então, eu falei um pouquinho só sobre essas portas devido à sua importância. Então, aqui nós temos uma porta não OU, né? Aqui não é uma não OU. A não OU é a OU com a saída invertida. A saída, não inversão na entrada. Então, aqui eu queria mostrar para vocês, aqui, né? Então, a porta NOR, né? É chama de bubble, a bolinha, né? Na saída, é a inversão colocada na saída da porta. E a expressão é assim, ó, X ou S, né? Saída X ou saída S, equivale à negação de A ou B. Então, bota a barra em cima da operação. A barra em cima da operação indica que a negação é na saída da função lógica. Aqui uma tabela verdade, aí botando da OU em paralelo, mostrando as duas, né, a função que seria a função OU, lembrando a OU só vai ficar em zero se tiver tudo em zero, porque como é uma soma, vamos dizer assim, né, só tem que ser 0 mais 0 mais 0 para dar 0. Se tiver 1, qualquer entrada vai para 1. Só que como a NOR é a negação da OU, então eu tenho que pegar a coluna da OU e inverter. Então o 0 vira 1 e 1 vira 0. Então olha como é que é a tabela verdade da função NOR, não OU. Né? A função não OU só vai para 1 quando tiver tudo em 0. Caso contrário, vai para 0. Né? A OU ela só ia para 0 quando tiver tudo em 0. Essa aqui, a NOR, só vai para 1 quando tiver tudo em 0 nas entradas. Então, aqui um exemplo no diagrama de tempos, né? Como é que ficaria? Então, aqui 0 ou 0 dá 1. Somente quando está em 0, as duas entradas vai para 1. Somente quando está em 0, as duas entradas vai para 1. Já a porta não E, né? Aí com uma saída invertida, então bota a bolinha na saída. Aqui eu tenho a tabela verdade. Então assim,
porta não E só vai ficar em 0 quando tiver tudo em 0. Ou tudo em 1, desculpa. Só vai ficar em 1 quando tiver tudo em 1, né? Porque o produto é 1 vezes 1 vezes 1. Só vai dar 1 quando for tudo 1 vezes 1 vezes 1. Então, tem que estar tudo em 1, né, nas entradas para ir para 1. A porta E. Como é uma não E, é uma inversão, esse 1 vira 0. Então, a porta não E só vai para 0 quando tiver tudo em 1. Caso contrário, a saída vai para 1. Então, vai para 0 quando tiver tudo em 1. É uma E com a saída invertida. A gente não precisa decorar a tabela verdade. É importante, a tabela verdade da E e da NOR, né? Da NAND e da NOR. É importante a gente saber de cor mesmo a inversora, a OU e a E. Sabendo essas três, a gente está, né, tá bem. Né? Isso aqui não precisa decorar necessariamente a saída da porta. Aqui é um exemplo, né? Então aqui, ó, como ela só vai para 0 quando tiver tudo em 1, então aqui, ó, tá em 1, vai para 0. Tá em 1, vai para 0. Tá em 1, tá para 0, no diagrama de tempos. Estou colocando esses sinais digitais, vamos dizer assim, nas portas lógicas. Então, esse aqui é um exemplo, né? Isso aqui, ó, como é que a gente poderia desenhar, né? Deixa eu fazer um print screen aqui. Aqui já está aqui a porta. Tá certo. O efeito visual aqui na apresentação. Então, aqui a expressão, como é que a gente poderia achar o diagrama dessa expressão? Né? Então, observe para o diagrama aqui. A gente tem que olhar qual é a última função que me gera a saída. A gente pode usar aquele mesmo método, assim, que eu falei. A última função aqui não é o produto AB, não é a soma C ou D. Não é o produto, então é a inversão. A gente vai botar a inversora ali, a bolinha. A última função lógica é uma inversão. Aí depois, a penúltima função lógica, depois da inversão, que gera a saída, é esse produto. Então, aqui, na verdade, aqui uma função não E, aqui uma não E de 3 entradas. Da mesma forma que a OU, a NAND e a NOR, elas podem ter 3, 4, 5 entradas. Então, ó, uma função não E, uma NAND de 3 entradas. Né? Então, entrada aqui A, entrada B, né? E uma outra função, uma outra porta não OU. Ó. Isso aqui é uma OU com a saída negada. Então, uma função não OU aqui, uma NOR. Tá vendo? Então, NOR de C com D, ó, C ou D, negação de C ou D é a função NOR. Entra numa entrada da porta E. Aí entra A e entra B. Da mesma forma que vocês mesmos sugeriram no exercício anterior, eu poderia usar uma porta E de 2 entradas aqui. Porta E de 2 entradas. Então ficaria... O circuito ficaria, vamos dizer... assim. Duas portas E, isso aqui faz o papel de uma porta E de 3 entradas, né? 2 de 2 igual a uma de 3 entradas. Só que a inversão na saída, isso aqui faz o papel, então, tudo isso aqui faz o papel de uma NAND de 3 entradas. É o que está apresentando no circuito. Então, se a gente fosse fazer mesmo não precisa assim, mas tem que identificar que então tem uma NAND aqui, né, na expressão. A gente olhando, porque a gente já sabe um pouco mais, já conhece um pouco mais, vê que aqui tem uma não OU, que é a inversão de uma função OU. E aqui eu tenho uma não E, que tem uma inversão de um produto. Né? Mas, mesmo sem utilizar NAND de novo, dá sim para fazer esse diagrama somente com as funções fundamentais, sem problema. A gente colocaria primeiro a inversora. A gente vai pensar assim, o que me leva à saída? Deixa eu até colocar aqui. Ligação de A e B ou E e C ou D. Então assim, a saída... A ligação do botão.
A gente pensa assim, mas, sem ter a percepção de que isso aqui é uma não ou, e isto aqui por fora é uma não e, a gente pensa assim, a última operação que me gerou a saída, S, é a inversora. Não é nenhum produto, porque eu tenho, quando eu comentei com vocês uma outra vez que quando eu tenho uma inversão em cima de uma expressão, tem que fazer a expressão, depois inverte. E essa inversão, a última coisa é a inversão, e aí gera a saída. Né? Então, a bolinha vai me gerar a saída S. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho tudo isso aqui embaixo. Então, eu já posso até colocar um produto aqui, uma função E. Não vai surgir naturalmente aqui a porta não E de 3 ou de 2 mais uma E de 2 pendurada. Ela vai surgir naturalmente, né? Então AB, negação de C ou D, que nem no exemplo ali da apresentação. Bom, tá, isso aqui é outra coisa. Ficou claro isso aqui, pessoal? Da porta não E, da porta não OU? Fica bastante. Uhum, tá certo. Vamos ver aqui, eu quero mostrar para vocês, né? Tá. Vamos ver a equivalência eu ia falar um pouquinho sobre os teoremas, vamos deixar para a próxima aula. Acho que fica melhor. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco hoje. Então já vamos aproveitar e vamos entrar um pouquinho na porta não e não ou. Então as portas universais. NAND, não E, né? E NOR, não OU. O que eu quero fazer aqui? Ó, eu comentei com vocês, a gente consegue fazer as três funções fundamentais a partir de uma delas, uma única delas. Então eu vou empurrar um pouco mais para o lado. Né? Então, como fazer uma função inversora a partir de uma não E? Olha só, inversora. Qual a ideia? A gente tentar conseguir, utilizando apenas portas não E, que são as chamadas portas universais, tentar conseguir fazer uma inversora, uma E e uma OU. Se a gente conseguir isso, a gente fez as fundamentais. E aí a gente consegue construir qualquer circuito apenas com NAND. Vamos ver se a gente consegue. Então, observe se eu pegar uma porta NAND de duas entradas e ligar as duas entradas junto. Foi aqui a minha saída. Eu vou colocar uma entrada A aqui. Ó, quando o A for zero, o que eu vou ter aqui? Vai entrar zero nas duas entradas. O zero vem para cá, né? E vem para cá. Então vai ser 0 e 0 dá 0. Inverte, vira 1. Quando A for 1, vai ser 1 e 1 dá 1. Inverte, vira 0. Então o 0 virou 1 e o 1 virou 0. Então isso aqui faz o papel de uma inversora. Então qualquer a porta NAND de duas entradas que a gente pega, liga as entradas juntas e eu viro uma inversora. Então, daqui a pouco lá no projeto só tem NAND por algum motivo porque é uma universal, vamos dizer assim. E aí eu preciso de uma inversora. Pega, liga duas entradas juntas e vira uma inversora. Não precisa, eu vou pegar um outro CI que vai ser só porta inversora. Não tem essa necessidade. Então, ok, a gente fez uma inversora a partir de portas NAND. Para fazer uma porta E, uma função E, né, uma porta E, como é que a gente poderia fazer? Pega uma NAND, a única diferença de uma NAND por uma E é essa inversão. Então, se eu pudesse apagar essa inversão, virava uma E. Acho que a gente quer uma porta E. Então, como é que eu posso cancelar essa inversão? Como é que eu poderia cancelar essa inversão?
Sempre que eu inverto duas vezes, pessoal, eu cancelo a inversão. Então, assim, se eu botar uma outra inversão aqui na saída, essa inversão cancela a outra, né? Por exemplo, meus guris estão enlouquecidos hoje. 0 inverte, vira 1. Inverte de novo, volta a ser 0. 1 inverte, vira 0. Inverte de novo, volta a ser 1. Então isso aqui, na verdade, esta cancela esta. Então no final eu tenho um fio, né? Não tenho. Então sempre quando eu inverto duas vezes, eu cancelo. Eu não posso fazer isso aqui, por exemplo. Tem uma inversão no A, tem uma inversão em cima da operação. Isso aqui é a inversão em cima de tudo, é uma OU, né, menor, só que eu tenho uma inversão no A, apenas no A, e aqui entra o B. Eu não posso, essa inversão cancela esta. Eu não posso trazer essa inversão para cá, né? Eu só poderia ter algum tipo de cancelamento se por acaso eu tivesse isso aqui, ó. Quando eu inverto duas vezes, né, isso aqui cancela. Então, vamos pensar assim, o que é isso aqui? Isso aqui é um produto A e B com inversão. A inversão está aqui. Se eu inverto de novo, eu vou fazer a inversão da inversão. Isso aqui cancela, pode passar uma borracha. Fica apenas uma porta E. Então, inverter duas vezes, aquela coisa, eu inverto a camisa, fica do avesso. Aí inverto a camisa de novo, ela volta a ficar normal. Então, não inverte mais. Não, essa é a ideia aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Não posso botar uma bolinha aqui, simplesmente botar uma inversão, porque eu não tenho inversor, eu só tenho portas NAND aqui. Eu só posso usar portas NAND. Eu só quero usar portas NAND. Como é que eu faço uma inversora com portas NAND? A gente acabou de ver, né? Então pega mais uma porta NAND e transforma ela numa inversora e põe aqui na saída desta primeira porta NAND. Então, liga as entradas junto. Bom, isto aqui, né, faz a função de uma porta E. Duas NAND fazem a função da porta E. Aqui faz a função de uma inversora que cancela essa inversão aqui. E aí sobra, no final das contas, sobra só a função E aqui, original. Pode parecer meio gambiarra, não deixa de ser. Pensar assim, né? Pensar em gambiarra. Mas assim, vocês pensam assim, tem duas portas NAND lá no circuito, né? E eu vou precisar de uma E, daqui a pouco preciso de mais uma inversora, daqui a pouco preciso de mais uma NAND. Eu uso só porta NAND, né? Agora vem a parte mais complicadinha. Como fazer uma porta OU? Uma porta OU a partir de portas NAND. Aí é o seguinte. Quando eu tenho uma função NAND, eu sempre vou poder fazer o seguinte: eu posso pegar essa inversão e levar para as entradas, para as duas entradas. Mas ao fazer isto, eu mudo a função lógica. Olha só, isso aqui é equivalente. Tem uma inversão na saída, eu levo a inversão para as entradas. A função E vira uma OU. E eu tenho que levar a negação para as entradas. Saída S, entradas A e entrada B. Então aqui é a saída S. Bom, que maluquice é essa, professor? É que assim, alguém se deu conta disso, né? Olhando a tabela verdade. Se deu conta que, se eu fizer a tabela verdade aqui, né, AB e a saída S, fizer a tabela verdade isso aqui, AB e a saída S, as duas tabelas de verdade eram iguais. Ou se elas são iguais, então isso aqui é equivalente. O que quer dizer com isso? Alguém se percebeu e viu que
Se eu pego a negação, uma porta E, se eu pego a negação, uma porta NAND, né, não E, e pego a negação da saída e levo para as entradas, aí tem que levar para todas as entradas, né? Aqui estão duas entradas, leva para as duas entradas. Leva para a primeira entrada A, leva para a segunda entrada B. Aí a função E, ela vira uma OU aqui, né? Isso aqui tem a mesma tabela, verdade, que isso aqui, por constatação, né? Não precisamos fazer aqui, mas se quiserem fazer em casa, aí pode fazer e vocês vão verificar que é a mesma tabela, verdade. Então, isto aqui, pessoal, é do teorema é um teorema que foi inventado. O cara que se deu conta disso ficou famoso, né? Leva muito tempo, você deve ter morrido. Acho que é do século retrasado, isso aí. Então, o século passado retrasado. Então, ele ficou famoso. Até hoje eu estou falando o nome dele aqui, né? É uma coisa que não precisa ser um gênio para não se dar conta. Quando começa a trabalhar com circuitos lógicos, você está olhando, isso aqui tem a mesma tabela, verdade, né? Mas o cara ficou famoso, né? Tem gente que o cara ficar famoso, né, não é tão fácil, mas do teorema, chamado de teorema. Isso aí pegou uma barbada. De De Morgan. De Morgan é o cara, não sei se esse cara é francês, esse cara aí, teorema de De Morgan, né? Ele diz que, né, eu tenho uma certa equivalência, não é uma equivalência, é uma associação entre a função E e a função OU, né, quando eu tenho inversões. Então, se eu tenho uma NAND, eu posso levar a saída da NAND invertida, a inversão da saída para as entradas, e a E vira OU. E também, né, só adiantando, né, se eu tivesse isto aqui, ó, eu posso levar essa negação da saída para as entradas, só que aí a OU vira uma E. Isso aqui é equivalente a isso aqui. Isso aqui é equivalente a isso aqui, né? Então esse aqui é o primeiro teorema de De Morgan, esse é o segundo teorema de De Morgan, adiantando eles. Então a gente vai fazer o quê? Então existe essa associação. Então eu posso olhar para isso aqui, eu posso olhar para essa minha porta não E e pensar nela como sendo isso aqui, ó. Que ela também é isto aqui, né? Ela também é uma porta OU com as entradas invertidas. E aí, como eu quero transformar isso aqui numa porta OU, o que eu preciso fazer? O que falta me fazer para transformar isso aqui numa porta OU? Eu preciso cancelar essas duas inversões, né? Porque essa inversão está aqui, eu quero só a OU aqui. Então tem que cancelar a inversão. Eu cancelo uma inversão adicionando uma outra inversão ali. Aí inverte duas vezes, cancela a inversão. Tem que cancelar essa inversão em A, tem que cancelar a inversão em B. Então, a gente vai desenhar assim o circuito. Entradas A, B, saída S. Então, isso aqui é uma NAND que atua como uma inversora, né? Aqui eu tenho A, entra A, aqui eu tenho A negado. Entra B, eu tenho B negado. Isto aqui funciona como isto. Então, esta negação da negação cancela a negação. Negação da negação cancela a negação. No final, isso aqui é equivalente a uma porta OU de duas entradas A e B. Porque isto aqui, ó, isto aqui equivale a isso aí. Então esta NAND equivale a uma OU com as entradas invertidas. Acrescento mais duas inversões nas entradas aqui. Esta inversão cancela esta inversão da NAND, segunda NAND, ou terceira NAND cancela esta inversão. E aí sobra só a OU. Então é isso que a gente fez. Então esse aqui é o circuito, ó. Esse é um circuito de 3 não E que implementa uma única porta OU de duas entradas.
Então é possível, isso é a partir do teorema de De Morgan, é possível, somente utilizando as portas não E, criar uma função OU, criar uma função E, ou criar inversora. Como elas são as funções fundamentais, que não eu falei, eu posso ter uma tecnologia, daqui a pouco uma de microeletrônica, que só consegue implementar a porta E, ou só implementa a porta E, não é que só consegue. Imagina assim, numa tecnologia microeletrônica, eu fazer transistores diferenciados para ter uma inversão, uma função E, uma função OU, daqui a pouco complica, né? Se eu consigo fazer em larga escala, numa mesma tecnologia de microchip, a mesma porta lógica e repetir ela milhões de vezes, somente uma porta lógica milhões de vezes, daqui a pouco isso fica mais interessante. É para isso que servem essas funções fundamentais, né? Também. Né? Então a gente pode ter uma tecnologia de microeletrônica que implementa uma única porta e a partir dessa única porta, chamada então de porta universal, a porta NAND é uma porta universal, a gente pode implementar qualquer circuito digital, um processador, um chipset de computador, né? E assim vai um chip gráfico, coisa assim. Então a porta não E é uma porta universal porque a partir usando somente portas NAND, né? Não, quantas forem necessárias, a gente consegue implementar as 3 portas fundamentais aí. É a mesma coisa que a NOR, vamos ver como é que é a NOR. Mas antes de ir para a NOR, ficou claro aqui as questões são deduções lógicas que a gente está fazendo, né? São deduções lógicas da lógica digital, pensar assim. A porta não ou, então, o que a gente pode fazer? Para implementar uma inversora, a gente pega, da mesma forma que a gente fez com a NAND, pega a NOR, liga as entradas junto. Vamos pensar aqui, se A for 0, 0 ou 0 dá 0, inverte e vira 1. Se o A for 1, 1 ou 1 dá 1, inverte e vira 0. 0 virou 1 e 1 virou 0. Então, da mesma forma que a NAND, eu posso pegar uma NOR e ligar as entradas juntas e isso vira uma inversora. Para criar uma porta OU, então, aqui eu já tenho, né, então a NOR é quase uma OU, né, pensar assim, né, no sentido que eu já tenho a função OU aqui, mas eu tenho essa inversão que eu preciso anular. Então, eu tenho que anular essa inversão. Como é que eu anulo essa inversão? Colocando uma segunda inversão na saída, a partir de uma porta NOR. Isso aqui atua como inversão, ligando a entrada junto. Essa inversão cancela esta, fica no final das contas apenas uma função E, função OU, uma função OU fundamental. E finalmente, então agora a gente só tem portas não OU, né? A gente precisa implementar uma AND, uma E, né? Uma função E. Eu falei, eu escrevi OR aqui, vou escrever AND, então. Função E. Então aqui novamente a gente vai utilizar um dos dois teoremas de De Morgan. Então ele diz o seguinte, ele diz que uma função OU com a saída invertida, uma não OU, ela é equivalente a uma E com as entradas invertidas. A negação da saída eu levo para as entradas. E aí a função OU vira uma E. Então, é uma regrinha que vale para dos dois teoremas de De Morgan. Tem uma negação na saída, leva para as entradas. A E vira OU, a OU vira E. Então, esta não OU é equivalente a uma E com as entradas invertidas. Então, eu posso até pensar nela, né? Isso aqui me dá uma E com as entradas invertidas.
Então o que eu faço aqui? Como que eu quero gerar uma E a partir da não ou? Então, eu sei que esta não ou é equivalente a esta E com entradas invertidas, eu tenho que cancelar essas duas negações. Se eu cancelar essas duas negações, vai sobrar uma E. Né? Então, como é que eu cancelo essa primeira negação? Boto uma outra inversão aqui. Se cancela essa aqui, boto uma outra inversão aqui. Aí eu teria somente a função E aqui, cancelaria. Então tem que botar uma inversão aqui nessa entrada, tem que botar uma inversão nessas entradas. Usando portas não ou, que é pegar uma não ou e ligar as entradas junto. Então pega uma não ou, liga as entradas junto. Pega uma segunda não ou, liga as entradas junto. A, B, saída S. Então a gente fazendo esse circuito, observem esse circuito e observem, cadê o E? Ó, é muito parecido, né? Esse aqui, ó, as ligações são as mesmas, vamos pensar assim, só que em vez de usar NAND, né, aqui eu usei esse circuito com 3 NAND para gerar uma OU. Agora eu vou usar esse mesmo circuito, as mesmas ligações com 3 NOR para gerar uma E. Então isso aqui equivale a uma função E de 2 entradas. Então, concluindo, né, a gente consegue somente utilizando portas NOR gerar as 3 funções fundamentais. Então a gente consegue, se tiver uma tecnologia de microeletrônica que consegue massivamente construir milhões de portas lógicas do tipo NOR, essa tecnologia nos permitiria construir qualquer circuito digital, né? Porque a partir da NOR eu faço as 3 fundamentais. Então essa é a ideia aqui das funções universais. Mas não precisa fazer um projeto, um chip de milhões de componentes. Não, a gente pode, num projeto simples de uma placa, assim, a gente já tem um CI com uma porta lógica, daqui a pouco a gente quer utilizar. Então a gente utiliza ali, já tem uma NOR, né, ou já tem uma NAND, e precisa de uma outra porta, uma outra função. A gente pode aproveitar aquilo ali. Lembrando que elas são portas universais. Né? Claro, tem que ter em quantidade, né? Tem que ter 3 NOR para gerar uma E. Tem que ter 3 NAND para gerar uma OU. Né? Mas, daqui a pouco, vale a pena sim. Uma pergunta dessas portas universais, pessoal? Então, deixa eu só apresentar novamente os teoremas de De Morgan, que são os teoremas mais importantes, assim, da lógica. Existem outros... Oi? Essas portas universais aí é só para usar os mesmos componentes? Esta é a ideia. É que assim, eu queria mostrar para vocês, não sei se consegue mostrar hoje ainda. Eu tenho aqui, deixa eu ver. Aqui, por exemplo. Então, ó, eu tenho 6, né? Isso aqui é da década de 70, viu, pessoal? Nós estamos em 2020, né? Não sei, não tinha nem AIDS naquela época ainda, na década de 70. Pô, sacanagem. Que humorzinho negro. Então, assim, esses CIs, eles implementam portas lógicas, tá? Então, assim, por exemplo, aqui eu tenho 4 portas E, 4 portas E, 4 portas OU. Um CI muito comum é um CI que tem 4 portas não E, que nem aqui, ó. Então, aqui é o exemplo que eu estou implementando uma função OU usando 3 portas não E. Ainda sobra uma porta não E para fazer alguma coisa, para fazer uma inversora, por exemplo. Então, é muito comum. Então, a gente pode estar utilizando, né, o circuito. O que o técnico mecatrônico vai fazer, o projetista vai fazer hoje em dia? Vai tentar, na medida possível, tentar usar o microcontrolador, né? Que aí eu faço a função lógica no programa, no software, no firmware, né? No firmware. Mas, eventualmente, a gente pode precisar, sim, usar uma portinha lógica aí, uma portinha lá aqui ou ali na placa. E daí a gente pode fazer usar esses circuitos aí. E aí as portas universais NOR e NAND são interessantes, né?
Daqui a pouco você faz todo o projeto da placa e vê assim, ó, eu preciso de uma função OU ali, tá, então usa um CI que porta OU, então, sei lá. Se não conseguir botar no firmware, né, Consegue implementação, aproveitar na placa ali, no caso. e exatamente, consegue aproveitar na placa. Então a gente tem que sempre lembrar que as NOR e as NAND são universais, eu posso gerar as outras a partir delas se eu tiver NOR ou NAND sobrando. É uma informação de utilidade pública, entende? A gente pode estar utilizando. Porque assim, imagina se eu preciso de eu preciso de uma inversora e preciso de duas Z. Eu posso usar uma inversora e duas Z. É. Um inversor e uma E, por exemplo. Né? Eu posso estar usando um único chip de 4 NANDs. Senão eu teria que usar um chip de inversora e um chip de E. Que tem a porta Z. Então, que nem esse aqui, ó, tem 4 portas. Essa aqui é inversora. 4 portas OU. Enfim, tem 4 portas Z, 4 portas NAND, 4 portas NOR, 6 inversoras. Esse CI tem, vista de cima, né, ele tem 14 pinos. Então isso aqui é uma família lógica que eu ia apresentar para vocês, da década de 70, que eu falei, mas se vende até hoje, se utiliza, né? Eventualmente pode precisar. Utilizar como se fosse um alicate universal isso aqui. Pode precisar. Não tem uma função específica, o alicate universal, mas ele quebra muito galho, vamos dizer assim. Bom, então, os teoremas de De Morgan, pessoal, são 2 teoremas. Então, o que eles dizem, né? Eles dizem que existe uma equivalência entre uma não E. Opa, agora tá feia a coisa. Sai da A e B. Uma equivalência a uma não E, eu digo uma identidade, enfim, uma OU com as entradas invertidas. Como é que é a expressão disso aqui? Essa expressão é a seguinte: S equivale a negação, como a negação está na saída, a negação do produto. O que eu tenho aqui? Eu tenho que S equivale a, estou negando apenas A, estou negando apenas A, estou negando apenas B, estou negando apenas B. O resultado das negações eu faço a soma, que é uma função OU. Então, S equivale a negação de A ou negação de B. Então, isto aqui é equivalente a isto. Ó. Negação de um produto é equivalente à soma das negações das entradas. Né? Ou negação das entradas. E isso é nas duas direções. Né? Se eu posso sempre levar a negação da saída para as entradas. E também, se eu tenho a negação nas duas entradas, eu posso levar ela para a saída. Isso é bidirecional, vamos dizer assim. Então, uma E com uma saída invertida equivale a OU com as entradas invertidas. Né? Mas eu tenho que ter a negação nas duas entradas. Não pode ser só numa, não pode ser assim. Isso aqui está diferente. Não pode ser assim. Quando eu levo a negação da saída para as entradas, eu inverto a função lógica. Se era E, vira OU. E se era OU, vira E, que é o segundo teorema de De Morgan. Mas aí eu tenho que levar a negação para todas as entradas, não apenas uma entrada. Senão não está certo, não está correto. Então, esse é um teorema de De Morgan. O outro teorema de De Morgan diz o seguinte: uma NOR, né, com a saída invertida, é equivalente a uma E com as entradas invertidas. Então, se eu tenho aqui S equivale a ou B negado, a saída. Isso é equivalente a S, A inverte o A, multiplica com a inversão de B.
Então, aqui nós temos os dois teoremas de De Morgan, né, representados aqui. O primeiro teorema e o segundo teorema. A gente tem que pensar numa regrinha, né, que eu faço assim. Negação na saída leva para as entradas. Ou vira E vira O. Negação na saída, negação na saída leva para as entradas. E vira ou, a ou vira E. Da mesma forma, se eu tenho uma negação em todas as entradas, eu posso levar para a saída. Ou vira E vira ou. Também negação nas duas entradas, eu posso levar essa negação para a saída. E aí vira ou vira E. Então é a regrinha que nos fala a respeito dos dois teoremas de De Morgan. Leva a negação da saída para as entradas, para todas as entradas, ou leva a negação de todas as entradas para a saída. E aí E vira ou vira E. Então, do jeito que eu falei, temos dois teoremas de De Morgan contemplados aí. Então a gente tem que olhar também para essas expressões, ó. Olha como ela, né, a expressão de uma não E e a expressão aqui são equivalentes, né? Então eu posso, essa barra em cima de um produto, eu posso separar o A do B aqui. Isso pode ser interessante. Só eu estou manipulando expressões lógicas. Esta barra em cima de uma soma, eu separo, né, o A do B, só que estou multiplicando pelo outro. Mas enquanto está essa inversão na saída, eu tenho que fazer a soma para depois inverter. Aqui eu faço o produto, né, das inversões. Alguma questão, perguntas aqui, pessoal? Tá indo. Tá indo? Uhum. Deixa eu mostrar para vocês, então, as portas lógicas aqui. Ele fala sobre... A gente vai ver ainda vários teoremas booleanos, tá? Que o mais complicadinho assim, é o de De Morgan. Já foi primeiro para o De Morgan, né? Agora na Wikipédia mesmo, eu não tenho na apresentação ali. Então aqui é um chip, isso aqui é muito antigo, né, pessoal? Mas aí a gente vê porque é bom conhecimento geral, assim, né? Então foi da década de 70. Então, esse aqui, por exemplo, SN7400, é um circuito integrado, né, com encapsulamento, eu digo DIP, Dual in Package. Ele tem pinos de um lado, pinos dos dois lados, que é dual, então vamos dizer assim. Ele é uma tecnologia bem antiga, chamada tecnologia Through Hole. Então eu tenho que fazer furo na placa, colocar o componente em cima, né? Eu teria que fazer, no caso aqui eu tenho 7 pinos de cada lado. Eu teria que fazer 14 furos na placa. Eu coloco o componente de um lado e soldo do outro lado, né? Então é uma tecnologia muito antiga e eventualmente se usa ainda por causa de questão de custo. Quando eu tenho baixo volume, custo, né? Eu quero fazer uma placa às vezes de um layer só. As coisas assim, umas placas de alarme, essas coisas assim baratas. Então se faz ainda, tem que custar R$1 a placa, né? R$2 a placa, daí se faz. Então, o circuito, mas existe o mesmo componente, esse mesmo componente existe uma tecnologia chamada de montagem de superfície, o SMD, né? E onde eu coloco o componente de um lado e soldo do mesmo lado. Então não preciso fazer furos na placa para passar os terminais do componente, né? Então, é a tecnologia SMD. É a tecnologia que é utilizada hoje em dia, a tecnologia SMT, se diz, né? Tecnologia SMT. SMD é o dispositivo, é Surface Mount Device. Onde é que eu vou encontrar a tecnologia SMT? Né? Em computadores, memórias, né? Tudo que é coisa. É possível que vocês abram uma televisão, daqui a pouco a CPU da televisão certamente vai ser SMT tecnologia. Mas daqui a pouco a fonte ainda é THT, né? Porque tem componentes grandes, tem capacitores, tem transformadores. Aí soldar de um lado, dos lados exatamente pode ajudar. E o custo também, né? Ajudar a fixação, mas o custo
parafuso, enfim, tudo que dá pra fazer com a THT tu faz com o CMT, né? Mas é mais a questão de custo mesmo. E às vezes se faz, então, fontes de alimentação em tecnologia THT ainda, né? Eventualmente. Tem condições de fazer de forma automatizada a montagem de THT, não é simples, mas é possível. Então é isso. Mas a ideia do THT ainda é ser uma tecnologia assim para baixo volume e pode que o THT é o cara no laboratório soldado no ferro de solda, né? É o THT também é tecnologia THT, né? Mas enfim, esse CI tem as duas opções aqui, essa família. Então esse 7400, por exemplo, são 4 portas não E que tem aqui. Olha então, a quantidade de modelos diferentes. Eu tenho aqui, por exemplo, 7400, 4 portas não E. Aí o 7402, 4 não OU. 7404, 6 inversoras. Por que tem 6 inversoras e a outra só tinha 4 portas? Porque inversoras são só 2 pinos, uma entrada e uma saída. Aí em 14 pinos isso aí eu consigo botar. Eu preciso de 2 pinos para alimentação, né? Um positivo e outro zero, mais ou menos, para ligar o chip, para energizar. Essa aqui é uma lógica de 5 volts. Então, aí eu ligo um pino, normalmente o pino 14 liga em 5 volts positivo e o pino 7 liga em 0. Aí os outros pinos são entradas e saídas das portas. Então eu consigo colocar 6 portas inversoras aqui em 14 pinos. Que eu estou usando 2 pinos para os pinos de entrada e saída da inversora. Mas eu posso botar somente 4 portas de 2 entradas. Portas não E, portas NOR, portas OU, portas E. Então nos outros aí só tem 4 portas. E assim vai. Então tem portas de 3 entradas, por exemplo. Tem 2 portas não END de 4 entradas. São 2 END de 4 entradas. Ou 2 não E de 4 entradas. Aí tem, né? 3 portas E de 3 entradas. Né? Aí tem outros componentes que fazem, né? Mas assim, se utiliza muito 7400, 4 portas NAND, ou 7408, portas E, ou NAND, portas OU também, 6402, são essas linhas aqui. Então a gente acaba utilizando as portas universais ou as portas fundamentais aqui. Né? Porque eu posso sempre, eu preciso de uma E de 3 entradas, pega duas E de 2 e está feito. Né? Está feita a porta E de 3 entradas, por exemplo. E vocês mesmos indicaram que daria para fazer. Então, é uma tecnologia antiga, sim, mas dá para comprar hoje, se fabrica, ela tem muitos componentes diferentes, né? Aí tem componentes de lógica, não só lógica combinacional, tem lógica sequencial, que a gente não vai ver na disciplina, mas enfim, então é uma família bem grande. Essa é a família mais antiga, a série 7400, que nem eu falei, foi inventada lá pela década de 70, com os primeiros computadores, os primeiros CPUs de computador, primeira geração lá, computador pessoal mesmo. Eram umas placas enormes com um monte de CIs, né? Tinha muitas dessas CIs lógicos junto, dando suporte aos processadores e memórias antigos. Existe também a tecnologia chamada de 74, a tecnologia CMOS Logic. Essa tecnologia 74, essa tecnologia que eu acabei de mostrar da série 74, ela é uma tecnologia TTL, uma chamada lógica transistor a transistor. Ela é uma lógica rápida, entre aspas, né? Relativamente rápida, mas ela consome bastante energia. Aí veio a tecnologia CMOS, né? Que utiliza... qual é a diferença do CMOS? Ela utiliza transistor MOSFET. A TTL utiliza transistor bipolar, NPN, PNP. E a CMOS MOSFET. Então, o consumo de energia é muito menor. Muito, muito menor que no CMOS. Então, os processadores, hoje em dia, são todos CMOS, né, na verdade, não são TTL mais. Então, a gente tem uma série, né, chamada 74HCT. Se eu pegar aqui, 74HCT00, né, o HCT é CMOS, o C de CMOS. Né, tem o HC e tem o HCT. Então, para os mesmos CIs da série 7400, eu digo assim, TTL é a série 74 LS. Se eu escutar o LS, botar XX, né? 74 LS00, 74 LS
0,8 e assim vai. Isso aqui é TTL, tá? Porque tem esse LS. Tem uma outra que é a S, OF, é tudo TTL. Aí eu tenho o CMOS. Eu tenho duas famílias, eu tenho a 74 HCT XX e tem a 74 HC XX. O que acontece? Essas duas são CMOS. Vantagem da CMOS, consumo de energia é muito menor. Então, um chip TTL desse vai consumir alguns miliamperes para funcionar, vários miliamperes eventualmente. Um chip CMOS vai consumir 1 miliampere menos que isso, uma fração microampere para funcionar. O chip CMOS tem uma característica: se ele não estou chaveando as portas, o consumo é zero, o consumo é desprezível, né? Então, eu posso ter uma placa eletrônica lógica funcionando a bateria por anos, assim. Eventualmente acontece algum evento, né? Faz uma aquisição, uma coisa assim. Então, os processadores são CMOS hoje por conta disso. Então, a tecnologia que domina é a tecnologia CMOS. Não, quando a tecnologia CMOS veio, né, eles não saíram fazendo processadores de bilhões de componentes. Tudo veio uma evolução tecnológica. Uma das primeiras coisas que se pensou, vamos usar a tecnologia CMOS para substituir a TTL. Então eles fizeram essa série que é compatível. Então, se eu tenho 74 LS00, são 4 NANDs, né? 4 portas NAND. 74 LS00 que é TTL, eu tenho um 74 correspondente 74 HCT00, eu tenho um 74 HC00. Que também são 4 portas NAND, 4 portas NAND, da mesma forma. A TTL, ela funciona com 5 volts, assim, 5 volts mais ou menos 5% de tolerância. Então, é de 4,75, né? 75 volts até 5,25 volts. Precisa energizar o CI com isso aqui. E o consumo de energia de corrente elétrica que é alto. Eu comentei com vocês. A CMOS, né? A ideia aqui é substituir a série HCT, a ideia da HCT é substituir a TTL, né, de uma assim, tipo, eu posso, a mesma placa, não preciso refazer o layout, eu tiro o CI antigo LS e coloco o mesmo CI ali, o CI correspondente HCT. Eu não preciso refazer o projeto da placa, o layout. Então, a CMOS também ela utiliza essa mesma tensão de 5 volts, a tecnologia CMOS HCT, utiliza a tensão de 5 volts, mais ou menos 5% da TTL, para funcionar como lógica. Aí os 5 volts é um bit 1, 0 volts é bit 0, né, que eu já tinha comentado com vocês. Então ela é assim, dá para fazer o retrofit, vamos dizer assim, do HCT, normalmente, eu consigo fazer o HCT em cima de uma lógica mais antiga, TTL LS. Aqui, né, eu tenho o HCT CMOS, mas eu tenho também a série 74HC, apenas HC, XX no caso. Qual é a diferença? Esta aqui funciona de 2 volts até, acho que é 5,5 volts. É acima dos 5. Não vou botar 9, mas eu posso botar, a partir de 2 volts ela funciona. Se eu energizar o chip com 2 volts, 2 volts vai ser 1, bit 1, e 0 volts vai ser bit 0. Se eu energizo o chip com 5, 5 vai ser bit 1 e 0 volts vai ser bit 0. Qual é a vantagem de eu poder estar energizando o CI com uma variação maior de alimentação? A utilização de bateria. Né? Uma bateria de lítio, 3,6 volts, né? Tensão nominal, quando estiver carregada, 4,2 por ali, 4,3, mas não chega a 5, 4,2. Então eu posso botar uma bateria de lítio para energizar um CI desses, só uma célula de lítio. Ou pega 2 pilhas, né, de 1,5 volt, bota em série, fica 3 volts, energiza o CI. Se tiver variação, a pilha está descarregando, não tem problema, o CI continua funcionando. Então é bem interessante a série HC nesse sentido, porque eu posso estar utilizando como bateria ou pilha, né, para estar energizando o circuito. E o consumo de energia das duas é extremamente baixo. Então, uma lógica
Com uma bateria vai durar anos, que eu falei para vocês, né, de funcionamento. É claro, se eu pego a saída, eu posso pegar a saída de uma porta dessas, elas conseguem fornecer corrente. Eu ligo um LED aqui. Por exemplo, isso aqui está energizado com 5, vamos supor. Quando isso aqui for para 1, né, é 5 volts. 5 volts gera uma corrente no LED, acende o LED. Quando isso aqui for para 0, é 0 volts. 0 volts de um lado, 0 volts do outro, não tem corrente no LED, LED apagado. Então, uma indicação luminosa. Isso aqui, o LED aceso é o meu bit 1, e o LED apagado é o bit 0, na saída da porta. Né? Eu estou uma indicação luminosa aqui. Então, estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui? Estou misturando analógico com digital, não tem problema nenhum. Né? Nenhum problema. Fica um circuito misturado analógico com digital. Pensa assim. Com uma pergunta, alguma questão aqui, pessoal? O que a gente vai ver, depois a gente vai ter processadores modernos, que, cara, são microeletrônica, então dentro de um circuito integrado eu não vou ter 4 portas Z, né? Eu vou ter milhões de portas. Eu vou ter a implementação de um circuito muito mais complexo, né? Um processador de 32 bits, um chipset, né? Um ASIC, um circuito muito mais complexo, que faz uma função, né? Um chipset de um roteador de Wi-Fi, por exemplo, né? Então eu vou ter isso aí. Não vou ter 4 portas Z, vou ter 400, 4 portas NAND. Eu vou ter muito mais. Mas mesmo nesses chips muito mais avançados, vamos dizer assim, atuais, eu tenho essa tecnologia CMOS, cada vez mais avançada, mas eu tenho a tecnologia CMOS. A tecnologia CMOS veio há muitos anos, ela veio com tudo, e ela domina. Hoje eu tenho a tecnologia CMOS, está no processador, está no celular, está na TV, está no computador. É CMOS a tecnologia. Complementary Metal Oxide Semiconductor. Semicondutor a óxido metálico complementar. Eles utilizam transistor MOSFET numa configuração de saída de par complementar. Tem até um desenhozinho ali. Tá. Mas era isso, pessoal. Alguma questão, alguma pergunta? Tá. Oi? Na saída dessa porta lógica ali no LED, ela está invertendo, né? Ela ia sair zero no caso, mas como ela tem um inversor ali, ela vai estar aumentando. Isso. Então, por exemplo, se o LED está aceso, vamos supor que está em 1. Por que ele está em 1? Porque na verdade eu tenho. Isso aqui, se eu tivesse isso aqui, por exemplo, é uma possibilidade. 0 e 1 dá 0. Inverte vira 1. E aí acende o LED. Agora, se essa entrada, a segunda entrada vai para 1 por algum motivo, 1 e 1 dá 1. Inverte, vira 0 e apaga o LED. É isso aí. Tranquilo? Alguma questão, pessoal? Temos uns minutinhos ainda. Na minha parte era isso. Então ficamos por hoje, né? Continuamos na segunda-feira. Segunda-feira não é feriado. E a gente vai ver os demais teoremas. Alguns teoremas são óbvios, assim, da lógica. A gente vai ver também como simplificar uma expressão. Então qual é o objetivo, assim? A gente conseguir simplificar uma expressão lógica, né, na medida do possível. E aí, se a gente simplifica uma expressão lógica, um circuito de lógico, eu consigo construir uma placa mais barata, mais menor, mais compacta, mais barata. Então aí a gente vai ver a partir da segunda-feira. Então, boa semana aí, bom resto de semana para vocês e bom final de semana. Obrigado, igualmente. Só coloque... nós temos quantas aulas mais até o semestre agora? Então a gente tem aqui, ó, nós temos aqui dia 4 de outubro, dia 6, 1 noite, 1, 2, 3, 4. Dia 12 de outubro é na terça. Não vamos fazer feriadão. 1, 2, 3, 4. Eu acho que é isso, né? Porque depois aqui é dia 18, dia 20. Eu até botei no meu. Estou me programando aqui.
acho que o calendário, as férias são no final do mês, né? A última semana do mês aqui, ó, de outubro. Aqui, ó, dia 25. Aqui, ó, é uma meia semana. Nós temos mais 2 semanas de aula cheias, segunda, quarta. E aí da terceira semana, a partir da semana que vem, é uma meia semana, porque aqui é conselho de classe, tá? Mas a gente ainda tem a segunda, a conselho de classe é na quarta e na quinta e na sexta. A gente tem ainda a segunda ainda, no dia 18 de outubro, para fazer uma recuperação de etapa, alguma coisa assim. Dá para fazer. Dá para utilizar ainda essa segunda-feira. Então vai ter uma prova durante essa semana agora? A gente vai fazer uma prova de eletrônica digital, né? Que é o nosso último conteúdo. Né? E aí a nota da etapa, da segunda etapa, vai ser a nota da prova anterior, que era transistor e amplificadores operacionais, comparadores, junto com a prova de digital. Né? Vão ser essas 2 avaliações que vão compor a segunda etapa. E as outras, nossa aula de simulação, enfim, né? Eu talvez peça para entregar uma resolução de exercícios para compor aí a nota aí da segunda etapa. Tá bom então. Só pedir, certo, pessoal? Só pedir para botar o nome de vocês ali no chat, né? Daí eu vou estar